atualmente, que são levados à depressão e até mesmo a disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. Você entende o que eu estou dizendo? Há pessoas que idolatram a imagem, a aparência, e elas vivem para satisfazer um padrão imposto de beleza da nossa sociedade. A razão de viver está nisso. Então esta pessoa pode não se ajoelhar diante de Afrodite, mas em seu coração ela é uma idólatra. Ela adora a beleza. Podemos não queimar incenso a Baco, que era o deus dos excessos e do vinho, mas há muitas pessoas escravas do vício, da pornografia, e buscam nessas coisas, na sexualidade, a sua satisfação, um sentido para viver. Ídolos, note, ídolos podem ser coisas boas, que se tornam coisas ruins. O coração pode fazer da carreira de trabalho, da carreira e do trabalho, seus bens últimos. O amor, ideal de amor romântico, pode se tornar um ídolo. Bens materiais e até mesmo a família pode se tornar um ídolo. Você diz, é isso que dá razão ao meu viver, é isso que me satisfaz. Nossos corações divinizam essas coisas como se elas fossem o centro de nossa vida. E achamos que podemos obter significado, proteção, segurança, satisfação, se alcançarmos essas coisas. Vivemos para isso. Eu lembro que um dia eu fui pregar numa igreja e eu ia falar justamente sobre esse tema. E antes, eles fizeram um momento de oração de intercessão. Então, cada pessoa levantava e dizia o seu pedido. E aí teve uma senhora que falou assim, pastor, eu gostaria de pedir pela irmã fulana de tal, porque ela está orando muito por um casamento. E eu temo que se o Senhor não der um noivo para ela, ela vai sair da igreja. Aí eu falei, pronto, eu tenho que mudar o texto, né? Porque ela vai achar que eu estou... Lógico que eu não mudei, né? Mas você entendeu? Você percebe que as nossas orações podem ser orações idólatras. Senhor, dá-me marido, senão morro. Não há razão para viver. Deus se torna então uma ponte para aquilo que mais queremos e amamos, que não é Ele mesmo, mas sim as suas bênçãos, de modo que amamos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Em nossa mente criamos um Deus que na verdade é o gênio da lâmpada maravilhosa. É o gênio da lâmpada, é aquele que vai realizar os nossos desejos. É aquele que vai satisfazer os nossos anseios mais egoístas. Porque afinal de contas, nós somos o centro, não? Tudo gira em torno de nós. A vida é um filme e eu sou o protagonista. Os demais são coadjuvantes. Ninguém vai assumir isso. Mas por vezes nós pensamos assim. Nós achamos que somos o centro. E que tudo deve cooperar para a nossa satisfação. E até mesmo Deus. Ídolos podem ser coisas boas, que se tornam más quando tomam o lugar que pertence a Deus em nosso coração. E os ídolos nos controlam. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pela pessoa que quer agradar. De modo que não controlamos a nossa vida, mas somos controlados por esses ídolos que se tornam senhores. Jesus disse lá em Mateus, não podeis servir a dois senhores. Ele está falando de Deus e da riqueza. Quando o dinheiro se torna um ídolo, não estou dizendo que é pecado ter dinheiro. E não estou dizendo que ricos são idólatras. Pode ser. Assim como um pobre também pode ser idólatra no que se refere ao dinheiro. E Jesus está dizendo que quando você vive tão somente em busca de dinheiro, e o dinheiro se torna um ídolo, você está servindo um senhor. O dinheiro te controla. Você vive em função disso. E há vários tipos de ídolos. Ídolos pessoais, como o ideal de amor romântico, não é?
eu tenho que casar com uma pessoa assim, assim, assim. Menos do que isso não presta. Isso se tornou um ídolo. Família, dinheiro, poder, sucesso, acesso a círculos sociais específicos, dependência emocional. Essa semana eu fiquei sabendo de uma triste história de uma senhora que em sua juventude queria ter muitos filhos. E quando teve, ela criou aqueles filhos em uma redoma. Era a mãe helicóptero, ficava em cima, assim, vai cair, segura, e aquele excesso de proteção. As crianças cresceram, e ela começava a interferir na vida dos seus filhos. Na juventude, esses jovens agora se rebelam contra a mãe, por conta dela ser controladora e dessa proteção obsessiva. E aquela mulher, buscando controlar todas as coisas ao seu redor, no que concernia aos seus filhos, acabou por fim tendo atritos com estes filhos e agora se tornou uma alcoólatra. O que gerou tudo isso? O desejo daquela mulher era ser louvada e reconhecida pelos filhos como uma supermãe. E ela buscou isso de todas as maneiras. Quando frustrada e decepcionada, ela disse: já não há mais razão para viver. Você entende? Esse é um exemplo de um ídolo pessoal, que tem a ver com dependência emocional. Mas há também ídolos culturais, que a nossa cultura levanta, erige. Prosperidade pode ser um ídolo cultural, um ídolo socialmente compartilhado. Meritocracia exacerbada, até mesmo a honra. O Japão geralmente fica em primeiro ou em segundo lugar como o país em que há mais suicídio. E sabe qual é o período em que os suicídios aumentam? Época de vestibular. Porque já no século XVI surgiu uma cultura no Japão chamada de Bushido, o Código do Guerreiro. Quem assiste filmes de ação, né, vê isso mais ou menos, que a ideia é, o sentido da vida é ter honra. Se você perde a honra, já não há razão para viver. Então eles cometem o harakiri, que antigamente era enfiar uma espada na barriga e puxar para o lado sem demonstrar dor. E assim o indivíduo recuperava a sua honra diante da sociedade. Mas obviamente morria. O tempo foi passando, mas esse conceito de honra se tornou um ídolo socialmente compartilhado, de modo que o jovem, quando ele é frustrado, quando ele não passa no vestibular, ele diz: eu desonrei a minha família. Só me resta o suicídio. Percebeu? Que uma coisa boa, que é a honra, se tornou um ídolo. Um ídolo socialmente compartilhado. Há ídolos pessoais, ídolos culturais, e há também ídolos intelectuais, que são ideias, conceitos que se tornam ídolos. Ideologias filosóficas ou políticas. Tudo bem, isso só acontece entre presbiterianos, mas em época de eleição dá briga na igreja. É aquela coisa assim de: se o meu partido não ganhar, acabou o Brasil. O político e a ideologia se tornam em um ídolo que nos promete redenção, segurança. E nós nos esquecemos que só há um que pode dar segurança, redenção, que é Cristo Jesus. Então, independentemente das suas preferências políticas, você pode ser um idólatra de esquerda ou de direita. Ok? Então, ídolos podem ser coisas boas que se tornam ruins. Os ídolos nos controlam. Há vários tipos de ídolos, pessoais, culturais e intelectuais. Mas você saberia me dizer qual é o maior ídolo? Eu dei alguns exemplos de ídolos que nós abrigamos em nosso coração. Mas qual seria o maior? O dinheiro. A busca pela beleza, pela aceitação, a insatisfação. Na verdade, esses ídolos que eu citei são ídolos subsidiários, ou seja, esses ídolos eles batem continência para um ídolo maior, que é o ego. Por que você gosta de dinheiro?
É porque ele é verdinho, bonitinho, tem um desenho legal e você fica se curvando diante dele? Não! É por causa daquilo que ele pode te dar. Você pode ter acesso a determinados círculos sociais. Você pode ter um melhor convênio. Você pode ser aceito em alguns ambientes, afinal, no mundo em que nós vivemos, você é aceito por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Então o dinheiro promete muitas coisas para nós. O maior ídolo é o seu eu, o seu ego. Todos esses ídolos batem continência para ele. Mas como saber se abrigamos em nossos corações ídolos? Como podemos identificá-los? E o que fazer quando identificados? Eu gostaria de responder essas perguntas à medida que nós leiamos novamente o texto que já foi lido. A primeira lição que eu gostaria que você considerasse é: um ídolo é aquilo que mais desejamos. Um ídolo é aquilo que mais desejamos. Observe o texto. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. O que Raquel mais deseja? Filhos. Se não tiver filhos, prefiro a morte.